noite. Começando a live dessa semana, tô mandando aqui os aviãozinhos para chamar as pessoas. Oi, Bi, seja bem-vinda, querida. Um tema muito lindo nessa noite, um convidado muito especial. Boa noite, minha linda. Que bom ter você aqui. Olha a Rô também chegando. Boa noite, Rô. Que lindas. Muito bom. Tô fazendo essa série de lives, né, para poder aprofundar um pouquinho nas ferramentas terapêuticas que eu venho trabalhando e convidando sempre pessoas muito especiais. Aí, seja bem-vinda, Tainara, também, para estar aqui com a gente nessa noite. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Especificamente, a gente vai tratar hoje de como identificar as nossas crenças limitantes, com aí o Ronald, que é um master de Theta Healing, uma pessoa que contribui aí com a formação de terapeutas, um amigo muito querido, e tenho certeza que vai acrescentar muito para vocês. E fico muito grata aí que vocês estejam aqui. Eu vou dar uma chamadinha no Ronald para ver. Ele já deve estar chegando por aí. Vou dar uma convidadinha nele para que ele possa chegar aqui no nosso canal, comigo, com vocês. E a gente possa começar essa live maravilhosa. Enquanto isso, vocês podem me dizer como que vocês estão nesse dia aí. Se vocês estão bem. A Ju também entrou. Oi, Ju, seja bem-vinda. Muito bom que você esteja aí. Ah, eu tô achando que o Ronald tá entrando lá no meu outro canal. Meninas, boa noite, querida. Talvez ele tenha entrado no meu canal que não é profissional. Um minutinho que eu vou dar uma chamadinha aqui nele. Se eu sair daqui a pouco. Oi, voltei, meninas. É porque essa é a segunda live que eu tô fazendo no meu canal profissional, né? E o Ronald faz muita live comigo, mas a gente sempre faz no meu canal pessoal. Eu passei uma mensagenzinha para ele. Ele deve estar chegando agora por aí, tá bom? Olha, a Maria também chegando. Seja bem-vinda. Que delícia, né, meninas? Vamos vibrar aí nessa noite para que a gente possa realmente se aprofundar nesse tema, né? Muito se fala também sobre crenças limitantes, mas muitas vezes a gente fica um pouco perdido, né? Em entender num nível mais profundo o que seja realmente as crenças limitantes. Olha lá, o Ronald acabou de entrar, querido, já vou te chamar aqui para você poder... porque a presença do Ronald realmente é um presente. Oi! Oiê! Querido, me desculpe, esqueci de te avisar que agora as lives são no canal profissional. Não tem problema, não tem problema. Que bom que deu Seja certo, muito estava preocupado já. bem-vindo. Eu falei, ué, aí me deu um estalo, eu falei, ué, porque o Ronald sempre entra tão rapidinho, né? E aí eu falei assim, eu acho que eu esqueci de avisá-lo que é do meu canal profissional. Querido, seja muito bem-vindo. Temos pessoas muito especiais que já estão nos acompanhando aqui nessa noite. Maravilha. E te agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua parceria. Eu que agradeço esse convite massa. E você sabe, né, que eu sou uma pessoa que eu botei uns estalos assim e vou pensando nas temáticas das lives. E eu tenho
eu tenho sentido, Ronald, o quanto essas terapias, né, que a gente trabalha, as ferramentas dessas terapias, elas têm sido importantes nesse momento que nós estamos vivendo a um nível mundial, global do nosso planeta. Sim, E às vezes eu sinto a necessidade de trazer mais conhecimento para as pessoas até que nos seguem, no sentido de entender realmente as ferramentas. perfeito. E eu acho que um clássico, né, é a questão das crenças limitantes. E aí senti que você pode ser uma contribuição para nós, muita gente linda chegando aqui, mas também você também é uma pessoa maravilhosa, que você já disse, eu topo o tema, mas eu também vou dar um upgrade. Então, eu já passo Isso, a palavra para você e a gente vai conversando como das outras vezes, tá bom? Seja muito isso. bem-vindo. Maravilha. Então, as crenças, elas regulam todas as áreas da nossa vida. A gente tem crenças sobre quanto que a gente pode ganhar, o relacionamento que a gente pode ter, crenças sobre aonde a gente pode morar. Então tem tanta coisa, Roberta e pessoal, que a gente nem sabe que tem e que limita a nossa vida, que às vezes é até complexo de dizer. Eu sempre digo que a gente não faz aquilo que a gente quer fazer. A gente faz aquilo que a gente foi programado para fazer. Como se fosse uma hipnose. É, tem um livro que eu gosto muito, que se chama Os Quatro Compromissos, que ele fala que a gente foi domesticado. Então, nessa domesticação, a gente perdeu a nossa pureza, a nossa essência. A gente vem de relacionamento para relacionamento, criando várias e várias máscaras para poder caber nesses espaços que muitas vezes são menores do que nós somos. Então, uma das crenças que mais impacta a gente são as crenças relacionadas à nossa autoimagem. Né? Quanto que eu posso ganhar, quão inteligente eu posso ser, quão bonito eu posso ser, quão aceito eu posso ser perante a maneira como eu me vejo. E essa maneira como eu me vejo é muito relacionada à maneira como meus pais e as pessoas que estavam ao meu redor, desde a minha mais tenra infância, disseram pra gente que a gente era. A gente meio que compra essas crenças, essas programações dessas pessoas. Tipo, é simplesmente a maneira como é. Não adianta a gente chegar, olhar para trás e entrar naquele loop infinito de dizer, não, é culpa dos nossos pais. Os nossos pais vão dizer, não, a culpa são dos seus avós. E aí, percebe? Porque, no final das contas, quem vai viver a vida que a gente está vivendo somos nós mesmos. Bem ou mal, a partir de determinado momento, a partir do momento que a gente se torna consciente de que a gente tem, de fato, crenças que nos limitam, não importa de onde elas vêm, de onde elas surgiram, se é dessa vida, se é de outra vida, se a gente trouxe dos nossos pais, não importa, não importa. O que importa é que a gente está vivendo essa vida, a gente está experienciando determinados incômodos, determinadas limitações que tornam a nossa vida menos colorida, menos vibrante do que ela deve ser, do que ela é na sua verdadeira natureza. E, e sofre, e sofre. E não precisa ser assim.
Eu acho que você já chegou chegando, né, Ronald? Porque eu acho que as crenças mesmo de autoimagem, elas, boa parte da vida, a gente não tem consciência de como elas não só nos limitam, mas às vezes elas nos dilaceram, né? Que tem Sim, às vezes a ver com a questão de você não se sentir pertencente também a esse núcleo familiar aonde você chegou. isso. E eu acho que se você pudesse dar alguns exemplos dessas crenças, né? E seria, acho que, interessante para o pessoal poder reconhecer. Às vezes a gente dá aquele estalo, né? Durante a live, inclusive. Sim, sim. É muito simples da gente perceber. A gente se pega falando uma série de coisas que trazem de uma forma muito sutil e às vezes de uma forma muito grosseira um espelho dessa nossa autoimagem. Todos os eu não consigo, eu sou, isso aqui é muito difícil para mim, ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. O que você poderia esperar de uma pessoa que é de escorpião? O que você poderia esperar de uma pessoa que é de touro? O que você poderia esperar de uma pessoa que, sei lá, que é de Áries? É, é, tudo isso, embora exista uma série de fatores astrológicos que influenciam, de fato, não estou negando isso, esses fatores eles não são determinísticos. Então, vamos dizer o seguinte, você pode estar passando, por exemplo, por uma depressão, mas você não é uma pessoa deprimida. Você pode estar passando por uma ansiedade, mas você não é uma pessoa ansiosa. Você está vivendo esse momento, você está percebendo essa energia no campo que está lhe influenciando. Muito bem. Eu acho que lindo isso, né? Porque a gente sempre, nesse jogo da vida, a gente personaliza muito as coisas, né? E aí eu acho que já o fato de você já ter essa consciência que você está passando por coisas que não determinam quem você já é um grande passo, já é um processo, inclusive, para você identificar essas próprias crenças. Você Com concorda? certeza, com certeza. Com certeza. A gente se identifica muito, a gente coloca como se fosse uma segunda pele os nossos condicionamentos, as nossas questões, as nossas dificuldades, e pensa que, por exemplo, se eu tenho dificuldade de me relacionar com mulheres e só escolho mulheres que não servem para mim, eu vou dizer que eu tenho um dedo podre. Que eu tenho o dedo podre. Não é que eu tenho uma programação, não é nada. Eu atribuo a mim essa maneira de funcionar que não tem nada a ver com quem eu sou de fato. É apenas uma série um conjunto de programações que eu trago que me fazem escolher essas pessoas dessa forma. É, e aí, o fato de eu saber disso já tira uma carga enorme de cima de mim. Porque a partir do momento que eu entendo que isso é apenas uma veste, é apenas uma roupa, é apenas um vírus que está no meu computador, eu posso passar o antivírus da consciência para poder limpar esses programas. Entender que dentro de mim eu sou puro e perfeito. Esse hardware é maravilhoso. São só esses programinhas que, hora ou outra, a gente tem que fazem com que esse hardware funcione de uma maneira diferente, de uma maneira que muitas vezes traz desafio para a gente. E até mesmo isso é uma verdadeira bênção. Uma verdadeira bênção. Porque todo desconforto que a gente sente no experienciar dessas crenças limitantes é um sinal, é um feedback que todo o universo está trazendo para a gente que a gente corrija o nosso rumo, para que a gente
faça um outro caminho, mude as coordenadas do GPS do nosso coração para que a gente siga o nosso caminho de alma. Muito bem. Na sua experiência, como que você sente que é possível a gente começar esse processo para começar a identificar isso assim que está lá no nosso rádio, que faz parte de nós, mas que ao mesmo tempo a gente pode soltar para experimentar outras coisas? O primeiro passo de quem está preso é assumir que está preso. Porque geralmente o que acontece é que o primeiro passo da cura, curiosamente, é a negação. Ah, você é assim, assim, você tem isso, assim, assim. Eu não. Isso são outras pessoas. Aí eu pego e vivo essa experiência várias e várias vezes com diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, eu começo a perceber que talvez não seja nada com as pessoas, não seja nada com as circunstâncias, e sim o meu sistema de crenças, os meus programas, os meus condicionamentos que fazem com que eu responda a situações que se apresentam na minha vida, momento a momento, de uma forma que me sabota. Né? E aí, o segundo passo, beleza, eu estou preso. Estou preso aonde? Quais são as coisas que me prendem? Basta olhar para as áreas da sua vida que não funcionam. Eu estava atendendo uma pessoa hoje e num determinado momento ela estava com dificuldades com relação a relacionamento. Eu disse, olha, você está vivendo a sua vida como se de repente tivesse uma chuva de homens e você tivesse com um guarda-chuva, porque você está se protegendo disso. Então todas as nossas crenças, de uma forma ou de outra, também nos protegem de algo. E é o encontrar do porquê que eu estou me protegendo, do que eu estou me protegendo, que faz com que eu possa dissolver essas crenças. Porque eu tenho uma série de medos. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vivi um relacionamento que não foi muito bom. E aí, a partir dessa experiência, eu entendi, a partir dessa experiência, a partir da experiência que eu vivi com os meus pais, eu entendi que homem nenhum presta. E que, portanto, eu preciso andar com esse guarda-chuva. Eu preciso me proteger dessa energia. E o que acontece é que você ou não vai encontrar relacionamento nenhum, ou você vai viver o tempo todo se conectando com pessoas que vão provar para você que, de fato, aquela sua crença está certa. Que homem nenhum de fato presta. Que todo homem trai. Que não há ninguém lá fora para mim. Então essas todas são crenças que a gente muitas vezes tem no nosso sistema, que especificamente bloqueiam o nosso relacionamento e fazem com que a nossa vida seja menos colorida, menos maravilhosa do que ela na realidade é. Então, veja se faz sentido, Ronald. É um autoconhecimento, né? Você observar mesmo o que está acontecendo na sua vida, e as crenças são um reflexo também do que está acontecendo, do que você está atraindo. Isso, isso. E assim, o nosso grande problema, que também é associado a crenças, é que a gente acredita que a vida é dura, que a vida é difícil, que a vida é complexa. A gente tem um programa de esforço muito grande. Então, eu já fiz essa brincadeira outro dia, e eu gostaria de repetir. A gente, quando algo dá muito certo, a gente diz assim, meu Deus do céu, eu nem acredito.
E aí quando dá algo errado, eu sabia, a vida é assim mesmo, tá tudo certo. Bola para frente, bola para frente. E a gente foi ensinado a funcionar dessa forma. Então, para honrar esse lugar de dificuldade, esse lugar de sofrência, muitas vezes eu me acomodo em uma série de dificuldades que a vida me apresenta e acredito que a vida é daquele jeito mesmo. Só que não é. Só que não é. A vida é para ser fluida. A vida é para ser fácil. Toda dificuldade é é como se fosse uma doença. Não uma dificuldade que você tem de escassez, é como se fosse uma doença. Falta de facilidade, disease, do inglês. Falta, ease, facilidade. E aí você tendo esse olhar, poxa, a vida é para ser fácil. Por que não está sendo fácil? O que é que eu ganho com isso? Como é que eu posso... comece a fazer perguntas. Como é que eu posso tornar essa vida mais fácil? Quais são os programas que eu carrego de mim que fazem com que a vida funcione desse jeito? Né? Quem que eu estou honrando da minha família permanecendo nesse lugar de escassez? Quem que eu estou honrando da minha família permanecendo nesse lugar onde os relacionamentos não funcionam? Será que se eu for feliz eu vou estar traindo minha família, meus ancestrais? Então, é um tema aqui que a gente pode passar 3 semanas discutindo e não vai faltar assunto. A Dani colocou um pouco mais acima para você trazer as crenças na perspectiva do Tata Healing, né? Que ela trouxe aqui essa consciência que pode trazer clareza para as pessoas que estão aqui na live também. Sim. Muitas pessoas não entendem a profundidade da questão das crenças. Porque o que é que acontece? A gente pensa que a gente tem crenças apenas dessa vida. E que as nossas crenças são refletidas a partir do que a gente experienciou desde o nosso nascimento até agora. E acontece que a gente se pega vivendo situações que eu não entendo por quê. Por exemplo, a Dani mesmo que está aqui falando, ela tinha um medo de escorpião, só que ela nunca tinha visto um escorpião na vida. Nem só em documentário da Discovery. E toda vez que ela via um escorpião, ela se tremia de medo. Por que isso? Era uma crença de outra vida. Então, a gente traz no nosso subconsciente, de acordo com o Theta Healing, 4 níveis de crença. O nível primário, que de fato é o nível que a gente viveu nessa vida, certo? Desde o momento da nossa concepção até o presente momento. As crenças que a gente... o outro segundo nível é o nível genético, que são as crenças que a gente traz dos nossos pais, dos nossos ancestrais, até a 7ª geração. Ou seja, pai, avô, bisavô, tataravô e por aí vai. Até a 7ª geração. Então, tudo aquilo que meu pai viveu, o pai do meu pai viveu, eu trago armazenado no meu DNA. Então, não só questões de crenças, como questões que afetam a nossa saúde, como crenças que são as crenças genéticas, crenças relativas à nossa própria saúde. Então, se meu pai é diabético, eu, para honrar esse lugar, eu vou fazer tudo aquilo ali, eu vou criar um ecossistema adequado para que eu me torne também diabético, para poder honrar essa ancestralidade. A mesma coisa acontece com cardiopatia, com todo tipo de doença que se desenvolve geração a geração. Só que
isso não é assim. Já está mais do que provado que a, a nossa capacidade de sobrepor essas programações é muito grande. É muito mais relacionado ao seu ambiente, como que você vive, com quem você se relaciona, do que com os seus genes. Tá? Temos também o nível histórico, que é o terceiro nível. É o nível de crenças que a gente traz de outras vidas, que traz também no inconsciente coletivo, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, poxa, só aí nesses três níveis de crença, quantas camadas a gente tem de crenças para liberar? São literalmente infinitas. Ainda tem nível de alma, que eu nem vou me aprofundar nele. Então, é aí que entra um pouquinho a mais que eu disse que ia trazer. Fazer um upgrade nessa coisa das crenças. A gente tem sim, e é nosso dever, é quase que religião, nosso dever, nossa salvação, é trabalhar nesse sistema de crenças para que a gente possa ter um lugar mais confortável na vida, para que a gente possa, de fato, escalar a um nível mais profundo de consciência e possa transcender esse nível de personalidade, porque essas crenças estão numa camada de personalidade onde eu me identifico com esse meu eu pequeno, que sofre, que tem a vida dura, e eu me desconecto desse eu maior, desse eu divino, que é que quem manda na situação toda. Né? Então, quanto mais a gente está conectado com essa realidade, com essas crenças, com essas situações, mais a gente se personifica e mais a gente se desconecta desse eu maior. Então, o que eu posso trazer aqui é, assim, uma maneira de você funcionar melhor. Toda vez que você se deparar com um determinado incômodo, seja qual for, você não alimenta ele, não reforça ele. Porque, tipo assim, se eu recebo um determinado estímulo que me incomoda e eu reajo àquilo ali, eu me enfureço, eu me entristeço, sei lá, eu alimento aquele condicionamento, ele vai criar uma camada maior e aí vai ser mais difícil eu dissolver aquilo ali. Então, se eu, em face a uma situação desafiante, eu não me fecho, eu não me tensiono, se eu me permito relaxar, aquele condicionamento ele vai perdendo força. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar minimamente presente. Que aí é onde entra a necessidade da gente trabalhar essas crenças, para que a gente libere pelo menos uma camada mais grosseira de condicionamentos do passado, para que a gente possa abrir os olhos para uma nova realidade, para uma nova possibilidade e se desconectar desse eu tão pequeno, tão frágil, que muitas vezes limita a nossa vida. Né? A gente tem grosseiramente falando, três camadas. Uma é onde a gente está ligado totalmente a esse corpo, a essa vida, e tudo se encerra nessa vida. A outra é quando a gente transcende um pouco isso e percebe que ah, esse corpo aqui é só um veículo que teve várias e várias vidas e que vai ter outras vidas e que está tudo certo. E a terceira camada é quando a gente percebe que
tudo isso é uma experiência do divino, que a gente é esse ser divino se experienciando através de uma multiplicidade de manifestações e que não adianta nada a gente ficar nessa loucura. É isso. Bom, que coisa mais linda. Eu estou aqui, quero me expressar minha gratidão por você estar aqui trazendo tanto conhecimento e sabedoria. E vou ler agora a Andréia, que uma querida, ela colocou uma coisa e acho que é legal, é muito bom comentar. Ela colocou assim: estou com uma dificuldade persistente em um trabalho. E tô nessa de descobrir quem estou honrando ou qual a crença precisa limpar. Está sendo um desafio. Tá. Então, é, muitas vezes a gente tem dificuldades com relação ao trabalho por vários motivos. Vamos lá. Um motivo pode ser que você esteja insistindo em algo que não faz seu coração bater mais forte. Algo que você está buscando conseguir para poder ganhar mais dinheiro para sobreviver. E muitas vezes a gente faz isso numa busca de satisfazer as projeções que nossos pais têm sobre nós. Então a gente quer provar para o nosso pai, para a nossa mãe, que a gente consegue, que a gente teve sucesso, que a gente é bom o suficiente. Poxa, isso com perdão da palavra, é foda. Porque quando a gente entra nessa pilha de ser bom o suficiente, a gente entra num loop infinito negativo. Porque a gente vai perceber que a gente nunca vai ser bom o suficiente mediante as expectativas dos outros, mediante a referências externas. No momento que a gente assume que a gente já é tudo aquilo que a gente precisa ser, que nós somos uma expressão única do Criador, e que viemos aqui para manifestar algo muito precioso para a humanidade. A gente não tem mais dificuldade, a gente não tem. A gente sai desse lugar de tentar ser bom o suficiente. A gente apenas é. Né? Então, só que isso, Mara, é, é algo que traz consigo uma série de condicionamentos que a gente vai limpando e, de fato, às vezes é um desafio que você vai, através de um processo de autoconhecimento e que muitas vezes você olhar para você mesma torna isso um desafio maior. Às vezes a gente precisa de ajuda, de alguém que chegue e olhe para você e enxergue aquela coisa que está tão óbvia, tão clara, que você, por se olhar, por se perceber, por se ver, há tanto tempo não consegue ver, porque você já está muito identificada com ela. Aquilo ali passou a ser parte de quem você acredita ser. E aí chega outra pessoa, Roberta, eu, ou qualquer alguém que você se identificar, vai chegar e dizer, olha para isso, vamos olhar para isso aqui. E aí a coisa fica mais fácil, mais simples, e nada melhor do que você contar com um especialista para olhar para você. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho. Mas como é bom a gente poder contar com alguém para pegar na nossa mão e olhar com carinho, com gentileza. Uma gentileza que muitas vezes a gente não tem com a gente mesmo.
né? Para poder seguir a vida. Aliás, né, Ronald, a crença de que nós temos que ser independente para ser bem-sucedido, isso é uma crença, né? Na verdade, o melhor é reconhecer que quanto mais suporte você tiver, mais você vai somar e multiplicar, na verdade, na sua vida, né? Isso, isso. Vou trazer agora a fala da Sabrina, que é: eu tenho muito medo de água, toda a vida fui assim. Pois é. É, quando eu conecto com a energia da Sabrina, eu percebo que é algo que ela traz dos ancestrais dela. É como se ela tivesse sido ensinada a ter esse medo. Então, é algo que geralmente é muito simples de limpar. E voltando aqui para a questão da Mara, que veio um outro insight, é que se por acaso ela está tendo um desafio para fazer algo que ela ama, esse desafio geralmente vem de um lugar onde a gente tem uma crença muito forte no que diz respeito a trabalho. Trabalho, no nosso sistema de crenças, no inconsciente coletivo em geral, é para ser algo duro, é para ser algo pesado. Então, se você faz algo que ama, você não pode receber por isso, porque é fácil, porque é fluido e não dá trabalho. Você passa final de semana, você vira à noite, e fica de boa. Você não precisa de um hobby para espairecer. Você não precisa tomar uma no final de semana para poder se livrar da pressão daquele trabalho. Você está simplesmente fluindo naquilo ali. Então, muitas vezes as pessoas elas deixam de ganhar dinheiro com aquilo que amam, justamente por conta desse sistema de crenças. De que, não, trabalho, prazer, são duas coisas totalmente desconectadas. E nada mais distante da realidade do que isso. Que lindo. Olha a Juliana Cassiano. E realmente é maravilhoso quando vamos tirando nossas crenças e mergulhando mais em nós mesmos. Isso. É um processo muito lindo. A Juliana é uma pessoa que eu acompanho já faz muito tempo e é de encher os olhos, de ver o quanto que ela já evoluiu. Ela passou por uma série de dificuldades na vida dela e, poxa, hoje ela está com uma agenda lotada, ela é terapeuta, trabalha não só com Theta Healing, como com estética. Ela é daí de São Paulo mesmo. E maravilhosa, maravilhosa. Isso que você está dizendo eu acho muito legal e me toca o coração, Ronald, que deve acontecer, acontece isso com você, acabou de dar esse depoimento e eu sinto em mim também. Quando você vê a evolução, né, da pessoa que teve ali, né, nesse processo de investigar realmente o seu sistema e tudo mais, abriu esse espaço, né, para olhar para si mesmo, confiando, né, porque quando a pessoa senta na minha frente ou online e eu sinto que, né, provavelmente deva ser com você, eu já entendo que a pessoa já teve uma trajetória para chegar ali e poder se abrir realmente, né? Então, muito lindo você falar isso aí da Ju. Eu senti essa energia muito amorosa quando eu li a mensagem dela. E eu vou complementar a Andrea Maramarque, ela trouxe a questão do trabalho de novo, ela colocou assim, ó, no caso, tem um trabalho fixo em parceria pelo ganho fixo mesmo. E acredito que seja a hora de me soltar, só com o meu escritório, mas a segurança financeira é que pega mesmo. Olha lá as crenças de dinheiro. Muito bom. É, o medo, ele é um fator muito determinante nas nossas escolhas.
E geralmente, quando a gente escolhe pelo medo, a gente contrai a nossa experiência. E aí a gente, pouco a pouco, vai escolhendo pelo medo e se contraindo, e aquilo ali começa a somatizar no nosso corpo, na nossa psique, na nossa saúde emocional, em vários aspectos. E vai chegar um momento em que essa decisão de romper com esse paradigma onde você está escolhendo pelo medo, ela não vai mais ser tomada por você. O universo ele vai criar uma situação onde você vai ser forçada a seguir o seu caminho. Só que eu sinto que você não precisa esperar tanto. Se você já tem esse chamado no seu coração, se você já tem essa vontade de trilhar um caminho só, comece a primeiro criar isso dentro da sua cabeça. Comece a se imaginar nesse espaço. A coisa ela começa na imaginação. A partir do momento que você já consegue se ver nesse espaço, as coisas vão de uma forma muitas vezes mágica, se configurando para que você tome os passos necessários. Né? E talvez você precise de alguma ajuda nesse caminho para dissolver alguma coisa que esteja muito clara para você e que não esteja tão clara na realidade para você e que seja muito clara para uma pessoa que vai tocar a tua energia e vai te ajudar. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa fazer um compromisso muito sério é com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade, e escolher isso. Muitas vezes a gente se prende a determinados padrões financeiros, como, por exemplo, ter um determinado carro, como, por exemplo, ter um determinado telefone, como, por exemplo, estar morando num determinado lugar. E, às vezes, a gente custeia isso com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. É muito melhor você ter uma capacidade mental e emocional de lidar com a vida sem essas coisas, entendendo que essas coisas não definem quem você e ter mais liberdade de escolha. Então, hoje, para eu poder estar aqui fazendo o que eu faço, eu vendi apartamento, vendi carro, eu... Sabe quando você está jogando pôquer e você aposta tudo? Foi o que eu fiz. Apostei tudo. Então, hoje eu posso dizer que eu estou colhendo os frutos dessas escolhas que eu fiz. Né? De eu estar realmente não só celebrando isso do ponto de vista de bem-estar, de qualidade de tempo, de qualidade de relacionamento e tudo mais, mas também de qualidade financeira. Né? Só que demorou. E nesse caminho, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Né? E coisas que na minha cabeça eu achava que iam fazer falta, mas que na realidade era só uma mentira que a minha mente estava inventando. E a gente é muito regulado por essas mentiras que a gente tem alimentadas dentro da nossa cabeça, baseadas em padrões que a gente vê fora, mas que nada tem a ver com a gente mesmo. Entendeu? E é isso. Olha, pessoal, realmente acho que é incrível, né? As consciências que estão chegando, né, Ronald? Você está muito iluminado hoje, maravilha.
um tema que, às vezes, a gente vê um pouco batido, né, falar de crenças limitantes, mas a riqueza pessoal, que é esse processo. E aí, você traz uma consciência, né, Ronald? Hoje mesmo eu estava comentando com uma cliente que acabei de te atender rapidinho para vir para a live. E eu falei Aham, assim, olha, tudo é investimento. E se eu for contar o quanto que eu já investi e o quanto que eu estou soltando também, e muito lindo você dizer que as coisas chegam no momento certo, né, Ronald? A gente não isso. pode entender que assim, eu vou fazer um investimento que passa pelo dinheiro, pelo tempo, pela dedicação, e a gente quer que as coisas caiam do céu. Tem um passo a passo aí, tem um processo, mas nisso tudo você cresce e amadurece muito como ser humano, né? Sim, sim. E Assim, uma coisa que... Assim, eu falei para Mara que quando a gente retarda esse processo de mudança, que a gente sabe que a coisa está travada, que não está funcionando, e quando a gente faz isso, o universo se encarrega de tomar as providências por nós mesmos. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu estava empurrando essa mudança com a barriga e estava, não, depois. Quando eu vi que não dava mais, eu já estava deprimido, estava hipertenso, estava com uma série de questões emocionais, espirituais e psicológicas que me fizeram buscar o Theta Healing. E aí eu fiz uma sessão, depois da sessão fiz o curso e por sinal estou com uma turma aberta de Theta Healing para esse final de semana. Quem quiser mais informações, basta me procurar no direct.